E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Augusto e dando continuidade aqui à nossa aula de gregos. Na aula passada, no vídeo passado, eu trabalhei um pouco com vocês aqui o período pré-homérico. Agora a gente vai trabalhar o período homérico, tá? Um período que vai dos séculos 13 a.C. até o século 8º a.C. Então coloquem aí ano 1200 a mais ou menos ano 700 antes de Cristo, certo? Tá? E o período homérico é marcado justamente pelo início da escrita da história dos gregos, como eu falei para vocês no vídeo passado. Homero ele é considerado o primeiro historiador, e é ele que vai começar a escrever uh, a história dos gregos, tá? A primeira história dos gregos, certo? Claro, uma história muito poética, muito narrativa, muito mitológica ainda. Não é um escrito histórico que nós temos de um historiador como nós temos hoje, tá? Mas é uma obra que já revela algumas coisas sobre a história dos gregos, tá? E a principal obra de Homero foi escrita no século VIII, só que ela narra uma história que aconteceu no século XIII, tá? Ela foi escrita no século VIII, mas ela narra uma história que supostamente teria acontecido no século XIII, e aí, né, cabe aos historiadores, com a ajuda da arqueologia, discutir se essa história realmente aconteceu ou não. Não cabe aqui a nós, né, discutirmos isso. Não é a função desse curso, tá? Mas eu vou explicar para vocês qual é essa história, talvez vocês conheçam, tá? Que é a famosa A Ilíada, né? Que conta a história, tá? Da grande guerra de Troia, né? Talvez aí a história grega, né? Da mitologia grega, da cultura grega mais conhecida na cultura pop hoje. Tem filmes, enfim, séries, enfim, um monte de coisa sobre a Ilíada, tá? O que é a Ilíada? Vocês conseguem encontrar esse livro também para comprar, é super barato, no máximo uns R$ 20, tá? E vocês têm aí traduzido para português a Ilíada, tá? A Ilíada é um poema, certo? Que narra uma certa história épica, tá? Narra uma guerra, né? A Guerra de Troia e narra uma história épica, tá? Uma história que envolve romance, envolve, enfim, traições, etc. Qual que é essa história? Vamos lá. A gente tem um rei da cidade de Micenas, da civilização micênica que a gente trabalhou na aula passada, chamado Agamenon. E esse rei ele faz uma coligação com várias outras cidades-estado para invadir a cidade-estado de Troia, que era considerada a cidade mais poderosa daquele período, impenetrável, difícil de conseguir conquistar. E por que ele faz isso? Ora, porque o irmão dele, chamado Menelau, ele tinha uma esposa, a Helena, tá? Só que essa esposa, ela foi raptada, algumas narrativas colocam como raptada, outras narrativas colocam como ela fugiu junto com o príncipe de Troia, tá? Que é Paris, certo? Vocês também encontram isso naquele filme, claro que o filme não representa com fidelidade o livro, né? Mas tem aquele clássico filme com o Brad Pitt, que vocês estão vendo aí a imagem, que narra um pouquinho dessa história. Então a Helena é raptada pelo príncipe de Troia, Paris, e com isso o Agamenon, junto com o seu irmão Menelau, que é o marido da Helena, faz uma coligação com várias outras cidades-estado para poder guerrear contra Troia, tá? E um dos seus guerreiros é Aquiles, né, que é representado aí pelo Brad Pitt, né, um dos mais poderosos guerreiros, considerado um semideus, tá? Mas que tinha um ponto fraco, que era o seu calcanhar, e por isso acaba morrendo no meio da guerra, tá? Você vai ter um outro guerreiro muito importante, muito poderoso da cidade de Troia, que é o príncipe Heitor, tá? Que vai ter embates poderosíssimos contra Aquiles. Enfim, uma guerra épica, uma história muito épica, tá? Que é um dos escritos mais antigos da Grécia, tá? Então, como eu falei, essa história, né, a Ilíada, foi escrita lá no século VIII, ou seja, ano 700 e pouquinho, antes de Cristo, por Homero, tá? Então ela se manteve até hoje, foi traduzida e a gente tem conhecimento dessa história, tá? Mas o que acontece que a gente tem vestígios mesmo históricos para poder atestar, tá? A partir do século XII, acontece uma série de invasões de povos vindo do norte. Né? Esses povos vindo do norte começam a invadir a civilização cretense, a civilização micena, que são os dórios, tá? E os dórios eles começam a destruir muitas cidades, né? Micenas,
muitas cidades na Creta, e com isso eles vão provocar a primeira diáspora grega. Como assim diáspora, Caio? Diáspora é uma imigração forçada. É quando você tem que sair do seu país por algum motivo, tá? Então a gente vai ter, né, aqueles gregos que até então estavam concentrados ali na ilha de Creta, eles vão começar a migrar e eles vão começar a ocupar toda aquela região que a gente viu. A Jônia, Eólia, Anatólia, tá? Né, a península ali, a Grécia continental, a península do Peloponeso, etc. Então ali vai começar a surgir outras cidades-estado gregas que até então não surgiram por conta de estarem muito concentradas ali na região de Micenas e da Creta, certo? Nesse período a gente vai ter um retrocesso na civilização grega. Por quê? A civilização grega vai deixar de ser aquela civilização comercial, né, a civilização cretense, que a gente falou na aula passada, que era muito ligada ao comércio, vai abandonar esse comércio, vai se tornar uma civilização mais de uma agricultura de subsistência, tá? Vai se tornar uma civilização mais tribal, tá? Vai passar a se organizar em tribos e famílias. Essas famílias, né, ou tribos, vão ser chamadas de genos, tá? E esses genos é que vão dar origem depois, né? Eles vão se juntar, várias famílias vão se juntar, vai formar uma tribo maior, várias tribos vão se juntar e vão formar uma cidade-estado novamente, tá? Que são as cidades-estado chamadas de polis, que a gente vai ver depois. Então olha só que interessante. Período pré-homérico, várias cidades-estado, mas concentradas na região de Creta e de Micenas. Período homérico, a gente tem a invasão dos dórios, a diáspora grega e aquelas cidades de Creta se tornam novamente tribos, tá? E famílias, né? Deixam de ser grandes cidades, tá? E aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar, certo? Então esse é o período pré-homérico, tá? Marcado principalmente pelo início da escrita da história dos gregos e também pela invasão dos dórios, pela diáspora grega, né, e por um retrocesso a uma cultura e uma civilização mais tribal, mais familiar, chamada de genos ou fátrias, enfim. Certo? Depois a gente vai ter o período arcaico. Tá? O período arcaico é um retrocesso do retrocesso. Por quê? O período arcaico, que vai se desenvolver ali entre 800 a.C. a 500, alguns historiadores colocam até 600, enfim. Ele tem por característica principal o surgimento da polis. O que é a polis? É a cidade-estado grega, só que é uma cidade-estado mais complexa do que aquelas que nós tínhamos na civilização cretense, na civilização micena. Tá? Então aquelas fátrias, aquelas famílias, aqueles genos que a gente viu aqui no período homérico, eles vão se juntando, né, novamente, depois de um tempo, e vão retornando, né, à construção de grandes cidades-estado. Tá? Então retornam às cidades-estado. Tá? Elas voltam a existir. Só que elas voltam a existir com características novas, com características diferentes. Certo? De onde que vem essa teoria, né, da construção das fátrias, das famílias, dos genos? Vem de um historiador muito importante, muito famoso, talvez um dos maiores historiadores sobre a Grécia Antiga, chamado Fustel de Coulanges, tá? Um historiador francês que inclusive foi professor da princesa, da rainha, do período napoleônico, enfim, etc. E ele vai trazer justamente esse termo. Ele tem um texto, né, ele tem um livro muito importante chamado A Cidade Antiga, onde ele vai tratar justamente do desenvolvimento das primeiras cidades gregas, tá? Primeiras cidades gregas e romanas, que, né, passa por esse período, né, dos genos que se juntam e formam fátrias e se juntam e formam polis, certo? Ele vai dizer que o fator aglutinador que vai fazer com que essas tribos voltem a se juntar é justamente a religião, né, a mitologia grega, que passa a se desenvolver com muito mais força a partir da escrita, né, principalmente da escrita de Homero, e que a partir daí, né, essa religião e essa cultura grega, essa língua grega, vai fazer com que essas tribos e famílias voltem a se juntar e voltem a formar grandes cidades, tá? Então esse é o período arcaico, desenvolvimento das polis, certo? Aqui eu trouxe uma imagem real, tá? É uma foto
da Grécia, né? A gente tem esses sítios arqueológicos existentes ainda, dessas construções gregas que ainda sobreviveram, tá? Muito detonadas, mas sobreviveram aí ao tempo, tá? E aí, olha só que interessante, no primeiro vídeo dessa aula de gregos, a gente trabalhou um pouco a questão do modo de produção escravista. Quando que ele efetivamente surge, tá? Ele surge com a propriedade privada, tá? E quando que a propriedade privada surge? Ora, a propriedade privada, ela surge justamente no período arcaico, né? É no período arcaico, com esse desenvolvimento da polis, que se desenvolve a propriedade privada das terras, tá? Então, lá no período que nós temos as pátrias, as famílias, os gêneros, no período homérico, a terra ela era uma propriedade coletiva, ela pertencia à família, tá? Agora não, agora com a polis, a terra vai pertencer a uma pessoa, a um proprietário. E aí a gente tem, né, o desenvolvimento da propriedade privada, e com o desenvolvimento da propriedade privada nós temos o sistema do modo de produção escravista, porque esses proprietários dominam as terras, pessoas que não têm terras têm que trabalhar para esses proprietários, se endividam com esses proprietários e precisam pagar impostos, não conseguem pagar esses impostos e se tornam escravos, como a gente trabalhou lá na primeira aula, tá? E aí a gente tem o surgimento de algumas classes sociais importantes, tá? Primeiro a gente vai ter os eupátridas, que são os donos da terra, tá? São justamente aqueles que a gente viu na aula passada, que fazem parte da aristocracia, né? Os donos da terra são os eupátridas, né? A palavra eupátrida significa bem-nascido, ou seja, aquele que nasceu com posse da terra, porque as terras, né, eram passadas, herdadas de pai para filho. A gente vai ter os metecos, que são os estrangeiros, né? E olha só que importante isso aqui, né? Já dando aqui um negócio para vocês pensarem. O estrangeiro para o grego não é uma pessoa de outro país, no sentido de que fala outra língua, tá? O estrangeiro para o grego é alguém que é de outra polis, alguém que é de outra cidade-estado. Então, por exemplo, para Atenas, os espartanos, que também são gregos, são estrangeiros. Os troianos são estrangeiros, né? Para Troia, os atenienses são estrangeiros, os coríntios são estrangeiros, os efésios são estrangeiros, tá? O estrangeiro é aquele que habita e vive em outra cidade-estado. Tá? Independente se ele fala grego também, independente se ele tem a mesma religião, aquela mitologia grega, etc., não importa. Ele é estrangeiro porque ele vive em outra cidade-estado. Caio, e aqueles que não falam grego? Né? Aqueles que não falam grego são estrangeiros também, obviamente, mas não falam grego. Os persas, os babilônicos, etc. Eles são os bárbaros. Né? A palavra bárbaro, que vai ser muito utilizada na civilização romana, surge aqui com os gregos, e ela denomina aquele que não fala a minha língua. O bárbaro é aquele que não fala a minha língua, é o estrangeiro que não fala a minha língua. E o estrangeiro normal é aquele que até pode falar a minha língua, mas vive em outra cidade-estado, tá? E os comerciantes sem terras, né, que a gente viu na aula passada, aqueles comerciantes que não necessariamente têm uma terra, mas têm um comércio bom e conseguem sobreviver. E os escravos, né, a partir da escravidão por dívidas, que a gente trabalhou na parte de modo de produção escravista. Por fim, para finalizar essa parte, vamos falar um pouquinho da tal mitologia grega, tá? A mitologia grega que une todas essas cidades-estado, tá? No sentido de chamar todos eles de gregos, né? A gente chama todos eles de gregos porque eles falam a mesma língua e porque eles acreditam na mesma religião, tá? Mas eles não formavam um país unificado, certo? Bom, a mitologia grega ela é politeísta, primeiramente, então ela acredita em vários deuses, só que ela tem uma sistematização da fé muito interessante, né? E eu vou contar um pouquinho aqui da história, né? Brevemente um pouquinho da história da religião grega, tá? Do surgimento dos deuses. Para as narrativas religiosas, né? Como que surgiram os deuses, né? Zeus, Atena, etc. No princípio era o caos. Tá? O caos era uma espécie de deus que já existia, que sempre existiu, tá? O caos ele se sentia muito sozinho e ele vai dar origem a dois deuses. O primeiro é Urano, que é o céu, tá?
E depois ele vai dar origem à deusa Gaia. Gaia é a Terra, tá? O planeta Terra, a Terra. Então Urano cria o céu e a Terra, né? O caos cria Urano, que é o céu, e cria Gaia, que é a Terra, tá? E ele também vai criar o Tártaro. O Tártaro é a escuridão, certo? A gente pode depois chamar aqui de submundo, tá? E Urano, ele vai ter filhos, tá? O Urano, não o Caos. O Caos, ele criou Gaia, criou Urano e criou o Tártaro. O Urano, por sua vez, vai ter vários filhos, que vão ser os Titãs. Titãs é como se fossem gigantes, poderosíssimos, tá? E ele vai ter um filho específico, que também era um Titã, que é um deus, tá? Que vai se tornar um deus, que é o Cronos, tá? Então, Cronos é o filho de Urano. Cronos, né, eu não vou aqui explicar, vocês podem ler, né, vocês encontram esse material na internet, eu vou ver se eu disponibilizo também no nosso Classroom. O Cronos, ele, por uma série de questões, ele vai destronar Urano, que era o rei dos deuses até o momento, e dos titãs, ele vai destronar Urano, tá? E ele vai se tornar o rei dos deuses, Cronos. E vai ter um episódio em que ele vai começar a devorar os seus filhos, com medo, né, dos seus filhos destronarem ele, assim como ele fez com Urano, seu pai, tá? E um dos filhos que sobrevive é Zeus, né? E aí Zeus, né, em um determinado momento, vai conseguir destronar Cronos. Olha só que interessante. Cronos tira o seu pai do poder, que é Urano. Fica com medo dos seus filhos tirar ele do poder e mata todos os filhos. Mas Zeus sobrevive. E Zeus tira Cronos do poder, né? E aí, a partir, né, de Cronos, né, antes de Zeus tirar ele do poder, Cronos vai ter vários filhos que vão ser os deuses que a gente conhece, tá? E esses deuses vão se revoltar contra Cronos, em especial Zeus, e vão dar origem a uma nova geração de deuses, uma nova geração de reinado dos deuses, tá? E aí, entre os deuses a gente conhece, né, claro, a gente vai ter Zeus, né, que é o deus do trovão, né, rei dos deuses, tá? Depois a gente vai ter Atena, que é a deusa da sabedoria. A gente vai ter Hades, que é o deus do submundo. E a gente vai ter também Poseidon, que é o deus dos mares. E tem muitos outros, Hermes, tem Afrodite, Apolo, enfim. E os deuses aí são diversos, tá? Eu vou deixar disponível no nosso Classroom, se eu conseguir encontrar, um PDF gratuito com a mitologia grega, etc, porque eu sei que muitos de vocês se interessam. E no futuro lançaremos também um curso de mitologia grega para vocês que se interessam pelo tema, tá? Então encerramos aqui essa parte 3 da nossa aula. No próximo vídeo falaremos de Atenas e de Esparta e do período helenístico de Alexandre o Grande e encerramos então a civilização grega. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Abraços.